Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal para falar de saúde. Eu sou Fabíola, nutricionista, esposa, mãe, empresária, tenho uma vida maluca e corrida que nem você. Mas eu paro um pouquinho para poder falar e aprender aqui sempre com o meu entrevistado algo que vá melhorar a minha vida, me dá longevidade, me dá saúde mental, física, emocional. Então, Pausa Saudável tem esse objetivo, trazer pessoas com relevância, que tenha muita propriedade para falar de suas áreas. E hoje não seria diferente. Eu tenho uma amiga aqui, a Adriana, a doutora Adriana, dentista, linda, veio prestigiar o Pausa Saudável. Então, muito obrigada, Adri, por ter vindo. Fábio, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui contigo, o teu trabalho é admirável, tá? É realmente recíproco. lisonjeador estar aqui contigo. Ela é muito meiguinha, né, gente? Adoro. Adri, assim, ó, o Pausa Saudável, ele é um canal que a gente, né, achou, né, e acreditou, e acho que isso está sendo, né, materializado há 2 anos quase, que as pessoas deveriam falar um pouco mais sobre o seu trabalho de forma séria, porque hoje a internet tá uma terra sem lei, né? Então, profissionais que não têm muita qualificação falam sobre qualquer área. E aí, aqui, o Pausa Saudável concentra-se pessoas que saibam bastante sobre a sua carreira. Então, eu queria que você contasse aqui para todo mundo quem é a Adriana, por que que você foi fazer odontologia, se isso começou lá na infância, na adolescência, depois você fez uma transição de carreira. Eu quero saber de tudo. Então, começa aí. Quem é a Adriana? Quem é a Adriana? A Adriana é a mãe da Valen, é uma dentista apaixonada, uma empreendedora. Eu acho que a minha vida é empreender, porque eu amo, tá? E a odontologia, ela faz parte da minha vida. Eu brinco que a odonto, ela tá, acho que no meu DNA. Eu cresci falando que eu ia ser dentista. Olha que Não legal. foi algo assim tão fácil conseguir lá o meu certificado de cirurgião dentista, mas desde pequena eu sempre falei, eu vou ser dentista, eu vou ser dentista. E enquanto eu não consegui ingressar no vestibular para odonto, eu estudava incansavelmente, Fábio. Obstinada. Até que veio a aprovação e realmente eu me encontrei dentro daquilo. Tem muita gente que não sabe, né? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não. Eu nasci para isso, eu amo ser dentista, só que eu não imaginava, né, que a odonto ela ia me abrir tantas portas, que a odonto não é só o ser dentista de cadeira. Então, hoje, quando você falou ali que hoje a internet, ela mostra muita coisa, né? Nem sempre quem mostra muito, ele é o melhor. Isso. E porque a internet, ela dá livre acesso e voz a todos. Mas, às vezes, isso... É bom e é ruim, né? Em questão de saúde, às vezes, isso a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Hoje eu me considero uma dentista praticamente completa, porque eu tenho quase que 25 anos de carreira. Tenho 2 especializações, sou especialista em ortodontia, especialista em implante, faço grandes reabilitações. E a odontologia ela foi me levando para outros caminhos, para o empreender, para montar uma clínica, para montar outra, para chegar numa operadora odontológica, mas a cadeira, o contato com o paciente, é isso que deixa meu coração quentinho, é ver aquele resultado transformador que a gente faz. Para mim, a odontologia, ela é mais do que dente, sabe? É algo que mexe com o emocional do meu paciente e isso mexe com o meu também, porque eu digo assim, nossa, como a odontologia é linda, como ela transforma, né, uma vida, como ela transforma, às vezes, até uma família. Pois é, você está falando assim, eu estou lembrando do meu pai, que foi o caso mais difícil lá em casa em termos de dentição, né? O meu pai, ele tinha um dente aqui muito avantajado e foi várias vezes no dentista, teve que arrancar, ficou desestruturado, tinha vergonha, nananã, aquela coisa toda. E no dia que ele colocou os dentes novos, eu percebi que ele estava emocionado. Porque transforma, você diz assim, agora eu sou uma pessoa que posso sorrir, né?
tem muito a ver com isso, né? Com autoestima, com liberdade. Como eu trabalho com reabilitação, com implantes, então a gente vê aquele paciente que ele chega ali de uma forma triste, retraído. Sim. E quando você conclui aquele trabalho, ele volta transformado, ele vem te contar histórias de transição de carreira, de casamento, estou namorando, arrumei um novo emprego. Que legal. Eu brinco que é quase uma transformação de identidade, de CPF, porque eles mudam muito. Sim. Você vê aquela diferença, sabe? Você participar disso, nossa, é muito gratificante, Fábio. E, Adri, assim, para quem não sabe com profundidade o que o profissional, né, de odontologia faz, conta para nós, assim, qual é o teu trabalho, quais são as áreas principais, porque eu gosto de ser bem lúdica, que às vezes você tem uma jovem ali que está querendo fazer odonto e talvez você seja a inspiração dela. Nossa, a odontologia, ela é sim... Mais uma vez, eu sou muito suspeita para falar de odonto, porque... Eu tô achando o máximo, ela porque eu sou apaixonada. Uhum, é isso. Sabe que quando os pacientes, quando eu faço uma entrega de um paciente, eles choram, eu choro junto. É que você tem um bom coração, Adri. É por isso. Porque, não, mas é que, como é uma realização de um sonho, às vezes de uma vida toda, né? Sim. Por quê? Existem várias formas de praticar odontologia, sabe, Fábio? Existe a odontologia que a gente vai falar, que é a odontologia mais popular, que ela resolve o problema imediato, mas a gente sabe que a qualidade daquele material, talvez a capacidade técnica daquele dentista também, ele não tenha chegado num nível tão elevado de não só de prática, mas de conhecimento e de especializações. E isso faz com que o ticket também seja mais baixo, porque os materiais eles vão influenciar muito na entrega, no atendimento, que às vezes as pessoas também, poxa, ir no dentista ele é caro. É caro em relação ao quê, né, Fábio? Como tudo na vida, né? Isso. Então, eu brinco que tudo na vida você tem escolhas. Até quando você vai no supermercado, você tem como ir lá na prateleira das carnes. Tudo que tem lá é carne. Mas a gente tem a de primeira, a gente tem a de segunda, a gente tem... Não, odonto também. Então, quando eu falo, mas alguém que quer fazer odontologia. Odontologia, ela é apaixonante, só que é isso que eu quero falar para você. Você tem que se aperfeiçoar para você conseguir chegar num patamar profissional onde você possa dizer assim, não, eu tenho conhecimento, eu consigo agregar valor e eu sei que o que eu vou fazer nesse meu paciente não vai ser nada que vai prejudicá-lo, e sim algo que vai melhorar a vida dele. Isso num todo, né, Fábio? Isso eu acho que todos os profissionais da saúde, principalmente, a gente está lidando com uma vida, com sentimentos, com estética e com dinheiro. Então, a gente tem que ponderar, tem que equilibrar até onde você pode chegar. E para ser dentista, primeiro você tem que ser apaixonado por artes. Porque um dentista, ele não deixa de ser um artista. Ele tem que ter o senso estético. Sim. Ele tem que ter o refinamento, porque quando você vai fazer uma restauração, você tem que esculpir, você tem que desenhar. Quando você vai fazer uma prótese, você tem que entender se aquilo vai encaixar dentro da face do paciente, se vai combinar com o tom de pele, se vai combinar com os lábios, se vai... É uma combinação, por isso que eu brinco que um dentista, ele é um artista. Sim, e um engenheiro também, porque a gente faz cada construção. Tá? Essa é a odontologia, eu acho que ela é uma mescla de
engenharia, artístico, até, eu vou brincar com os meus colegas, até um pouco de pedreiro a gente porque a gente tá no meio da massinha do cimento, do reconstrói, tá? E faz ali no cantinho. Aí faz no cantinho de cimento. Tá. Eu tenho 2 amigas dentistas e já entrevistei acho que umas 4 aqui. Cada uma em sua área específica. Teve até uma que veio para falar sobre odontologia raiz, porque o tema da entrevista dela brigava um pouquinho, entre aspas, com o novo dentista que faz harmonização facial, enfim, ela é dentista que faz estrelinha no dente, gente. Então, mas depois vocês vão lá assistir o podcast dela também, doutora. Que hoje a odontologia, ela mudou, sabe? Fabi, eu tenho todos esses cursos de estética facial também, mas onde eu me identifico... Identificação, exatamente. Eu me identifico na reabilitação. Eu tenho o curso de endo, que é tratamento de canal, fiz ortodontia, tá? Eu sou especialista em orto. O que alavancou realmente minha carreira foi a ortodontia, que me levou a ortodontia quando a gente coloca o aparelho para fazer o alinhamento. Isso, é bom dizer. Isso. Então, isso foi uma alavancagem na minha carreira. Só que eu precisava complementar ela, porque tem muito paciente que vem sem dente, tá? E aí eu arrumava toda a casinha, deixava tudo bonitinho. E dizia assim, bom, agora tu vai botar lá teu implante lá com a doutora fulana. Daí o paciente não ia. O que acontecia com o meu tratamento? Dava uma parada, porque tinha uma complementação, né? Ou ele perdia aquilo que eu já tinha feito. Verdade. E daí eu disse, não, eu vou me especializar em implanto para eu poder casar as especialidades. A minha paixão pela cirurgia, pela reabilitação, ela se deu tão forte, com tanta intensidade, que hoje eu só faço planejamento de orto e não executo mais, tá? Que legal. E só a parte de reabilitação, que é colocar os implantes, fazer as próteses, é realmente devolver o sorriso dos pacientes. E teu público mudou, né? Porque a fase que você coloca aparelho é quando tu tá ali na infância para adolescência, né? No máximo 20 anos. Tem adulto que coloca, mas é mais essa idade. E agora, certamente, você atende um pouco mais idoso, né? Isso aí. Mais idosos. Não que seja exclusivamente idosos, porque existem situações que pacientes jovens acabam perdendo dentes, tá? Ou por um mau cuidado, uma falta de instrução, talvez, lá desde a idade mais da infância, tá? E aí acaba chegando às vezes até 30 anos, já com uma perda de dentes. E o público mais idoso, porque a dentadura incomoda, porque isso, porque aquilo, ou eles chegam totalmente desdentado, ou aquele que fui comer uma pipoca e quebrei um dente, enfim, perdemos um dente ou temos que fazer uma prótese naquele dente. São situações que realmente, Fábio, acontece assim, com bastante frequência. Eu quebrei um dente comendo um frango. Ninguém sabe que ajeitaram. Arrumaram? Arrumaram. Ainda bem. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos implantes dentários, como é que eles funcionam, né? Tem a tal da dentadura, tem também as lentes. Explica um pouquinho quais são as várias formas que eu posso melhorar esse meu visual, enfim, consertar os dentes, né? Então, os implantes hoje, eles são indicados, né? Ou para paciente que perdeu a raiz, tá? De um dente ou de mais dentes, ou até de toda a arcada. A arcada seria ou a parte superior ou a parte inferior, ou de ambas, né? Então, os implantes, eles vão ser os parafusinhos que a gente vai fixar ali na gengiva aqui, né? Isso. Sai tudo, sai o dente inteiro daquele lugar e fica só a gengiva. Perdeu o dente, ficou só a gengiva. Embaixo da gengiva tem o osso, então a gente vem
Pra quem acha que dói implante, não dói, tá, Não dói, gente? tem anestesia, gente. Pelo amor de Deus. Não dói. É bem tranquilo. Tem implante que a gente faz em 10 minutinhos. E a pessoa que tem medo da anestesia? Não, a gente bota lá. Conversa um pouquinho, coloca uma musiquinha e tá tudo certo. Mas então, ele é bem pequenininho, uma estrutura bem pequenininha. A gente, lógico, vai fazer uma incisão, um cortezinho, vai preparar a casinha para colocar o implante, vai rosquear a pecinha, né? E aí vai esperar o processo de cicatrização. Hoje, os implantes, eles são super modernos. Tem implantes que cicatrizam em 21 dias. Olha só, super rápido. Super rápido. Agora, tem outros que eles podem demorar até 6 meses, 8 meses, tá? Quando a gente faz um protocolo, o que é um protocolo para quem não sabe, tá? Existem pacientes que estão desdentados totais e a gente precisa reabilitar. Reabilitar é colocar os dentes, devolver a função, não só estética, mas mastigatória e fonética, porque os dentes fazem parte da nossa fala, tá? Então, a gente coloca um número de implantes que pode variar de 4 a 6 implantes, e vai ser uma prótese, tipo uma dentadura, que ela vai ser totalmente parafusada em cima desses implantes que a gente colocou. Ela vai ser muito menor do que uma dentadura, porque na parte de cima não vai ter céu da boca, dá conforto para o paciente, ele sente o sabor do alimento, ele tem segurança para puxar, para mastigar. Então, os implantes, eles revolucionaram o uso das dentaduras. E hoje eles são mais acessíveis do que há 10, 15 anos atrás, tá? O preço barateou bastante, assim, né? Realmente ficou mais acessível. Ele ficou mais acessível, mas embora quando a gente ainda fale em implantes, existem as marcas de implantes. Sim. E isso a gente tem que ter cuidado também, porque os implantes muito acessíveis, às vezes tem que usar um parafuso de uma qualidade inferior e aí ele vai ter uma longevidade talvez menor. Os implantes, Fábio, eles são 100% compatíveis, tá? Com a nossa biologia. Então, eles sofrem um processo chamado de osseointegração. O que é? Ele é um parafusinho igual parafusinho de, vamos brincar, né? Como se fosse um parafusinho de parede mesmo. Sim. Só que ele é tratado, a voltinha dele, a rosquinha é diferente. Então, tem todo um tratamento de superfície. Então, isso, por que um pode durar mais, outro durar menos? É pelo banho que se dá nesse titânio, pela qualidade do titânio, é que os implantes podem ter uma maior longevidade, uma menor longevidade e também pelo cuidado do nosso paciente. Se o paciente não cuidar, vai perder. Tá? Sim, aí quando você coloca o parafuso, né, deixa lá cicatrizando 21 dias ou um pouco mais, aí você vem com o dentinho. Com o dentinho, é tudo processo. Primeiro vai lá, coloca o implantezinho, que é o parafusinho. Depois a gente prepara para fazer o dentinho. Então, é o processo da cirurgia e é o processo da confecção da prótese. Que a prótese ela vai ser parafusadinha em cima desse parafusinho que vai substituir a raiz. Sim. Tá? Então. É um processo muito legal. Eu acho que a pessoa que inventou esses implantes, ela estava muito inspirada. Tá? Porque, realmente, o paciente usar uma prótese de botar e tirar. Se a gente sente um fio de cabelo na boca, você imagina uma estrutura. É mesmo? É desconfortável. Você morder uma maçã, morde na frente e solta atrás. Chega uma hora que esse paciente ele não quer mais isso, ele quer algo que seja estável, porque a mordida, quando você tem uma dentadura, por mais que essa dentadura seja muito bem confeccionada, que ela dê vácuo no céu da boca, morder na frente com
pressão, vai fazer com que ela saia, que ela se movimente, né? Ela é uma prótese removível. Então, os implantes, para mim, é o que tem de mais genial, assim, dentro da odontologia. E agora eu vou falar uma pergunta de ignorante, né? Que pode ser a dúvida de alguém. Eu já vi a pessoa com uma espécie de dentadura, só que tem 3 parafusos, mas ela é completa. Isso é implante? É chamado de implante ou é a dentadura? É uma mistura dos dois? É uma mistura dos dois, tá? Daí ela começa a ter outras denominações. Porque Entendi. se ela tem o céu da boca, às vezes coloca-se alguns implantes para reforçar. Daí ela faz tipo um encaixe, um clipe, e aí ela não... Mas aqui não tá conectado, só na frente, para ela não fazer tanta movimentação, né? Para ela não vascular, trepidar tanto na mastigação. Mas então tem os implantes aqui. Isso, tem como faz o procedimento igual. Tem como a gente fazer, tem como colocar 2, tem como colocar 4, e ele usar uma dentadura e a dentadura só fazer um encaixe, como se fosse uma pressãozinha, sabe aquelas, o tip-top de nenê, que tem o encaixezinho? Dá para fazer a mesma coisa numa prótese, numa dentadura. Tá. E assim, na tua experiência, na tua prática clínica, o que mais encanta, assim? Você já falou que é a questão do sorriso e tudo mais, mas conta pra nós, assim, sei lá, 2 cases de sucesso que você falou agora que se emocionava, né? Conta um paciente e uma paciente que você disse, ó, esse aqui eu fiz diferença na vida deles, entendeu? Eu tenho um paciente que ele tá sempre na minha rede social. Na realidade, querido, é que o diga ele pra assistir o podcast. O caso do Marcelo, ele mexeu demais comigo, porque ele é um advogado e ele tinha dentes de leite com 50 anos. Nossa Senhora! E aí, o meu colega, que fez o caso dele antes, tá? Fez uns dentes de porcelana nele. Como ele não tinha um grande número de dentes para encaixar aquilo, porque o que é uma prótese fixa? A gente faz um preparo em alguns dentes e vem vários dentinhos emendadinhos e encaixam ali. E aí vai substituir os dentes faltantes e vai encaixando nos dentes que ele tem. Só que aqueles dentes... Fica apoiado nos dentes que tem. Isso. Só que os dentes que estavam apoiados eram dentes de leite, porque o Marcelo tinha a genesia quando não nasce dentes permanentes. E ele tinha muitos dentes de leite, alguns permanentes, mas aqueles dentinhos de leite, eles se sobressaíam aos dentes permanentes e fazia com que aquela prótese tivesse perdido a estabilidade. Então, nós não tínhamos mais recurso para fazer nada. Ou ele ia botar uma dentadura, Deus do céu, ou nós íamos colocar os implantes e fazermos uma prótese. Quando o Marcelo chegou no meu consultório, eu procuro ter um atendimento muito humano, sabe, Fábio? Entender realmente a dor do meu paciente, a queixa, e me solidarizo com aquela dor também, porque aquela dor passa a ser minha, porque eu tenho a solução para aquilo. Sim. Então, o Marcelo me dizia que ele estava triste, que ele falava e aquele dente se mexia, que ele não conseguia mais mastigar. Então, o processo dele foi um processo bem longo. Ele teve, sim, que usar uma dentadura num período. Depois, a gente colocou uma prótese provisória parafusada, até a gente reabilitar. Daí, a gente fez um trabalho todo em cerâmica, que aquele dente, tu olha para aquele sorriso, ele parece que aquele dente, ele nasceu ali, que ele veio dali. E quando eu fiz a entrega, foi algo tão emocionante, assim, que o Marcelo me disse assim, ele chorou, ele se emocionou na consulta e me disse, ai, doutora Adri, tu é mais do que uma dentista. Você é uma renovadora de almas. Oh. E você ouvir isso de um paciente
transformador e faz a certeza de que tu tá ali naquele caminho certo, que tu fez a diferença na vida daquela pessoa e que ela dali para frente ela vai ter uma vida melhor, mais feliz, mais autoconfiante. E foi o que aconteceu. O Marcelo, nas outras consultas, ele parecia um outro homem, sabe? Ele vinha arrumado, ele vinha diferente, ele vinha com o astral dele lá em cima, cheio de autoconfiança. E isso para nós é sensacional, tá? Fora os outros casos, assim, que a gente vai pegando um ou outro, tá? É indescritível. A coisa da área da saúde, ela tem muito disso. Não que as outras áreas não tenham propósitos, né? Eu sei que advogados, quando solucionam um caso, também alguém vai agradecer, também tem a sensação de dever cumprido. Um professor na escola, todo mundo pode ter uma profissão que lhe traga esse sentimento, mas quando se trata da área da saúde, isso é mais recorrente na nossa vida, né? E eu acho que para uma pessoa se formar na área da saúde, ela precisa ter vocação. Porque você vai lidar com a fragilidade, a vulnerabilidade do outro, entendeu? Você invade o seu paciente, porque entrar na boca tem uma coisa assim meio... Ai, ela tá aqui me dominando, ela tá aqui, né? Ela que domina, ela que vai dizer o que vai acontecer aqui dentro. E aí? E você tem que ter muita habilidade, muita psicologia, muita empatia para você fazer a pessoa ficar tranquila, para você fazer a pessoa confiar no seu trabalho, né? Então, vai muito além do que só restaurar o dente. Fábio, eu tinha um professor que dizia que mexer na boca do paciente é a região mais íntima que ele pode ter. Eu concordo. Porque ele não abre a boca para o marido, ela não abre a boca para o marido, ela não abre a boca para um amigo, ela não fica desdentada na frente dos amigos, tá? Agora, tirar a roupa, que a gente acha que é algo tão íntimo, né? É mais fácil. É mais fácil. Uhum. Tá? É verdade. Agora, você ficar desdentado, com a boca aberta com a ali boca no consultório, aberta, né? no consultório, é realmente algo assim, sem dúvida, muito íntimo, tá? Eu concordo. E também o paciente às vezes chegar até ali tem que ter às vezes coragem, porque eles têm vergonha de sorrir porque está desdentado, vergonha de chegar no dentista e tem medo que o dentista vai xingar. Você acredita que tem colegas que o paciente chega ali, gente, ele chega super vulnerável. Frágil. Triste. Com a autoestima lá embaixo. E tem dentista que diz assim, por que você não cuidou? A gente não tá ali para julgar ninguém. A gente tá ali para resolver o problema de alguém. Se ele está ali é porque ele tem um problema e ele precisa dessa solução. E se ele te procurou, é porque ele quer que você solucione aquele problema. Concorda comigo, Fábio? Concordo. É uma profissão que requer muita confiança. Demais. Existem outros casos, assim, eu tenho uma outra paciente que às vezes a gente descobre coisas que a gente não quer descobrir, mas a gente precisa sempre fazer um bom exame clínico, se cercar de exames complementares, porque aí a gente vai descobrir, às vezes, coisas que a gente não quer descobrir. Tem uma outra paciente que é a Vera, que nossa paciente, eu sabia que ela já tinha pedido um exame complementar para ela, mas ela foi esperando. Aí chegou um dia e disse assim, vamos rever aquele teu exame, tá? Ela já tinha vindo de uma outra clínica e quando a gente pediu a nova tomografia, porque às vezes eles fogem também, tá? Uhum. Eles dão longo tempo entre ir e voltar. A gente pediu um novo exame e ela tinha feito o tratamento de canal. E esse tratamento de canal, ele deu problema. E absorveu a estrutura óssea.
essa paciente, ela teve que passar por um processo conosco de extração de 3 ou 4 dentes na região mais da frente. Ela já usava uma prótese removível de colocar, de botar e tirar, né? E a gente tirou os dentinhos dela e ficou uma lesão, porque a lesão inflamatória, ela absorve a estrutura óssea, Fábio. Como se fosse uma necrose, assim, do lugar? Não, ele vai comendo e vai fazendo tipo uma janelinha, assim. Pensa numa bolinha de gude, tá? Pendurada na raiz do dente. Essa bolinha de gude, ela tem uma inflamação. E essa inflamação, ela precisa de comidinha. E aí ela vai... E aí, ali gera um pus, né? Um pus. Só que ela fica encapsulada. Só que ele precisa de nutriente. Então, ele vai se nutrindo da estrutura óssea. E ele também precisa se acomodar. Então, ele vai absorvendo a estrutura óssea, porque ele vai crescendo e absorvendo a estrutura óssea. Crescendo e absorvendo a estrutura óssea. Então, ela ficou com um espaço bem grande, muito grande, onde a gente teve que fazer um grande enxerto ósseo. Ela acabou perdendo todos os dentes que ela tinha, eu não lembro se era direito ou esquerdo, mas numa região superior, e a gente acabou chegando num processo de protocolo, porque ou ela ia usar uma dentadura e ela não queria, ou nós íamos, então, trabalhar com uma prótese parafusada. Ali também foi um processo bem longo, mas transformador, de ela se olhar assim e dizer assim, meu Deus, eu nunca tive meus dentes tão bonitos assim. Porque por mais que seja prótese, por mais que não seja algo que é da paciente, a gente procura fazer isso com naturalidade, fazer isso que esteticamente fique imperceptível que aquilo não é do paciente. Sim. A intenção é, né, disfarçar. Disfarçar, é devolver a mastigação, a estética e a alegria, né, do nosso paciente. Isso que Então, no caso dela, ela conseguiu recuperar tudo. Recuperou. Voltou a crescer, a estrutura óssea, tudo. Depois do enxerto, sim. Sim. Porque também tem essa rejeição, às vezes, né? Às vezes o paciente não consegue voltar a ter o osso. Não, às vezes não consegue. E aí existem outras técnicas onde a gente vai colocar os implantes em outras regiões, sabe? Sim. Fábio, fala aí eu vou falar ali para os teus... Fala ali para a câmera. Teus telespectadores, que quem fez tratamento de canal precisa ter o cuidado e visitar o dentista com frequência, porque não é nenhum, nem 2 pacientes, é muito comum ali no consultório eu pegar pacientes que já fizeram tratamento de canal há um período atrás e voltar tipo com uma espinhazinha na gengiva ou com a gengiva inchada, como se fosse um abaulado. E quando a gente vai pedir um exame complementar, que seria uma tomografia, essa inflamação, que até então ele acha que o canal está tratado. Sim. Realmente o canal está tratado. Mas as bactérias, às vezes, elas são resistentes. Sim. E elas precisam de nutriente. E elas vão ali, né? Se nutrindo e elas vão absorvendo estrutura óssea ao ponto de, tipo, perder os dentes, perder dente da frente e depois tem que fazer enxerto e aí tem que fazer implante, aí é um processo bem demorado. Então, quem já fez tratamento de canal um dia, visite de novo o dentista, peça um raio-x, porque tem que verificar se tá tudo em dia ali, porque essas bactérias, elas são bem resistentes e depois que tu trata um canal, ele não dói, então ele fica silencioso. Sim. E quando você vê, o estrago é grande. E deixa eu te perguntar uma coisa interessante que me veio à mente. Tu acha que os homens, eles têm mais dificuldades em buscar o dentista? Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente sabe que tem todo esse estereótipo de, eu vou ao dentista, vai doer, porque às vezes você... Eu vivi uma experiência ruim na minha infância. Tá? Eu tinha 11 anos e aí eu fiz uma cárie, porque eu comia doce, eu não tenho vergonha de dizer, mas é verdade, na minha época meu pai criava a gente com Cheetos, Danoninho e Nescauzinho, gente. Hoje já se sabe que não é a melhor solução, mas era uma época em que os alimentos industrializados tinham um apelo que era ricos em vitaminas e minerais. Então, anos 80, né? Aí eu fui ao dentista com 11 anos.
Cheguei lá, não queria ser atendida, a dentista me amarrou os meus bracinhos, e meu pai ficou olhando, e eu desesperada olhando para ele, e ele esperando, também não fez nada. Então eu tenho essa cena muito forte na minha cabeça. Hoje, obviamente, eu vou ao dentista, mas tu acredita que eu fico ainda ir ao dentista? Aí vem o gatilho mental, sabe? Aí eu fico imaginando outras pessoas que não se curam, né? E evitam ao máximo ir ao dentista. Então, como é que você enxerga essa coisa da cultura mesmo, né, do dentista ser algo que o pessoal evita, sabe? Não tem isso um pouco? Ai, Fábio, eu vou te falar assim, ó. Ninguém fala, ai, que delícia, hoje eu fui no dentista. Não tô sozinha. Delícia, vou acordar, hoje foi no dentista. Ninguém fala, Pois nem o próprio gente. dentista. Por quê? Porque, pô, posição desconfortável. É. Ficar de boca aberta. E a gente tem um dom, né, Fábio? O paciente tá lá de boca aberta e a gente não cala a boca. Não, e tem um dentista que faz pergunta, não é? Aí você, como é que responde? Mas a gente tem o dom. Mas realmente, e o dentista é chato demais. E os homens, eu brinco que naquele meu consultório só vai mulher. Não, eu tenho pacientes homens, mas tem as mulheres... O quantitativo é mais mulher, né? Isso, as mulheres, elas buscam mais. O homem, ele acha que ele é mais corajoso, mas na hora que ele chega lá no consultório, ele perde a coragem, acho que perde até o raciocínio. Mas o que acontece? Tem outro fator que acontece. Eu, principalmente, que trabalho com reabilitação, o que eu percebo? O paciente perdeu um dente. Ele ainda não tem a mentalidade de que um dente faz uma grande diferença na vida dele. Que é o dente, ele influencia na fala, que o dente influencia na estruturação da face, na dicção das palavras. Olha só. Então, um dente influencia em muita coisa. E sem contar na mastigação, né? Sim. Tá? Se você não tem um dente, você não vai mastigar, porque cada dentinho ele é feito para determinada Deus é perfeito. situação. Não tem um dente na sua boca que não faça sentido. É óbvio que faz algum sentido. Um rasga o alimento, Sim. o outro corta e o outro maceta. Então, os dentes, eles têm posições certas, porque cada um deles tem uma função. Se cada um deles tem uma função e Deus nos deu com todos, a gente não pode perder. Sim. Eu brinco, às vezes, com o meu paciente que chega lá e diz assim, arranque todos. Eu digo, então tá, vamos arrancar um dedinho? Não, eu disse a mesma coisa, tá? Por que o dedinho... Não, porque o dedinho... Eu disse, os dentes vão te fazer mastigar, vão te dar sustentação, porque a digestão, ela começa pela boca. Mas tem gente que fica bem resistente, sabe, Fábio? E os homens, eu acho que às vezes eles se acostumam. Perdi um dente. Fica assim. Não vai acontecer nada. Ó, gente, o recado é para ir ao dentista, É viu? para ir ao dentista. E outras questões também. Eu já tô assim faz tanto tempo. Vou ficar mais um pouco. A gente se acostuma com o que é ruim, Fábio. Sim. Tá? Isso para tudo. Você se acostuma a dormir num colchão ruim, tá num trabalho ruim. Tá num trabalho ruim, porque o novo nos assusta. Sim. E o investimento também. A mudança, né? Só que, quando a gente fala em dente, a gente tá falando em saúde, não só estética. A estética vai ser consequência de tudo aquilo. Mas uma pessoa que tem a dentição completa, seja ela por prótese, seja ela por dente natural, com certeza ela tem uma vida mais alegre, ela tem uma nutrição melhor, ela é mais ativa, ela é mais dinâmica e ela evolui mais também. Sim. O sorriso, né, ele abre portas, né? Então, se uma pessoa não sorri mostrando os dentes,
o olhar do outro pode interpretar aquilo como uma pessoa que não está aberta, não está, né, com a guarda baixa. Então, estou sempre sorrindo só assim. E aí, quando você tem todos os dentes, você fica livre para falar, para rir, para gesticular, para mexer, né, o rosto. Eu acho que sim, o sorriso é super importante. Eu sempre cuidei muito bem dos meus dentes. Claro, contingência, falei agora há pouco que quebrou um. Na época que quebrou, eu fiquei um pouco assim, rindo fechado, porque, né, teve um tempo para poder fazer o dente. Mas é super importante. E, ó, a gente não tá mais na época do Tiradentes, não, gente. É outra época. Nossa, Pelo amor de Deus. Hoje lá no meu consultório você chega, tem uma televisão para você assistir bem na cabeça do paciente. Ele fica assistindo um filme bem legal, uma música legal. Dá para relaxar, né? Relaxa. Os próprios anestésicos não é mais aquela anestesia que ai, ai. Não, é tranquilo. A evolução, como tudo evolui, tá? Então, tipo, ir no dentista só é chato mesmo. Porque a gente tem aquele paradigma, né? É um paradigma, exatamente. De que, no dentista... E do dentista é ruim. É só isso. Ruim, mas hoje a odontologia, ela é muito humanizada. Ela é uma odontologia mais quentinha, tá? Que realmente traz o paciente pra gente. Eu vou brincar, eu gosto de fazer atendimentos quentinhos para os meus pacientes, porque eu sei que isso diminui o estresse, diminui o medo e gera uma confiança maior entre o paciente e o profissional. Então, a gente fica muito próximo. E essa proximidade faz com que ele relaxe. Ele retorne, né? Se mantenha teu paciente. Isso aí, tá? Fideliza, né? Tem que ter toda uma construção desse relacionamento. Para eu ir pro dentista a cada 6 meses, eu preciso gostar desse dentista, né? Precisa. Senão vira uma obrigação. Mas você sabe que eu dou treinamento pros meus dentistas, né? E eu falo para eles assim, você não precisa ser só um bom dentista. Bom dentista é tua obrigação. É verdade. Ser um bom dentista é obrigação, porque você fez graduação, pós-graduação. Mas tem uma coisa que os dentistas esquecem. Que antes deles serem dentistas, eles precisam ser uma boa pessoa. Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Exatamente. E se você é uma boa pessoa e acolhe aquele teu paciente, você vai ter paciente pro resto da sua vida. Eu hoje, um paciente meu chegou ali no consultório, hoje ele não é mais atendido por mim, tá? Ele é atendido por uma das dentistas da minha equipe, mas ele chegou ali, chamou minha recepcionista e disse assim, pede pra doutora vir aqui que eu quero dar um beijo nela. Fabi, sabe desde que ano esse paciente é meu paciente? Desde 2005. 20 anos. E a gente está em 2025. Pois e eu pegar a ficha dele, ele vai lá no consultório regularmente a cada 6 meses, tá? E isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque ele vai lá, hoje ele confia na minha equipe, mas ele tem a mim sempre como referência. E eu procuro ter sempre essa relação com o meu paciente. Eu vou lá na recepção dos pacientes, eu sirvo cafezinho, eu dou um abraço. Isso eu acho que faz parte de você construir uma conexão com os teus clientes. Isso faz com que você retenha esses teus pacientes. Mas tem muito profissional que ele ainda não aprendeu a isso. Ele não aprendeu a se conectar. Mas então, o que você está falando é uma das coisas que eu acredito demais. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar na Aqualive, eu tive muito contato com médico integrativo e com nutricionista funcional. E eles puxavam esse paciente para essa linha que você já atua, a coisa da humanização, que hoje até no SUS já tem, né, a coisa da humanização. Mas não era tão, assim, obrigatório você ter esse cuidado, esse olhar. É tanto que você está falando que ainda tem profissional que não faz. Não faz. Mas, no auge da tecnologia, da inteligência artificial, da robotização, tudo agora é apertar um botão. Quem vai ser diferencial no futuro é quem sabe se conectar com pessoas. Porque são 2 extremos.
Tá todo mundo indo pro lado da tecnologia. Não, porque eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que ter um site, eu tenho que não sei o quê. Aí quer fazer em cascata, né? Então quer fazer um infoproduto para atingir mais gente, não sei o quê. Só que nós somos humanos e a gente precisa se conectar com humanos. Isso aí. Então, se eu vou a um dentista que tudo é robotizado, tem um WhatsApp que responde para você um texto pronto, não tem uma recepcionista que te responde, você não consegue ligar para o consultório porque não tem ninguém para atender. Quem vai se diferenciar é quem se conecta com o paciente. E eu falo isso porque eu já fui paciente de médico, de outros profissionais, que eu cheguei no consultório e a consulta durou 5 minutos. Porque já tinha gente esperando, Isso entendeu? aí, Então, esse diferencial que você colocou, assim, é super mega importante. E vai para todas as áreas, gente. Eu nem tô falando da área de saúde, certo? Mas o óbvio é a área da saúde, saber tratar as pessoas como seres humanos, né? Fábio, nós precisamos entender que por trás daquela pessoa existe uma dor, tá? E você tem que dar o teu melhor para ele, independente dos teus problemas, porque você não tá lá para os teus, você está lá para o próximo. Isso. Eu acho que trabalhar na área da saúde é pro o próximo. Isso. Tá? Isso tá dentro da minha essência, dentro do que eu prego na minha clínica e na minha operadora. Sabe que eu tenho um plano odontológico também, né? Quase me emocionei agora. Eu me emociono, eu choro mesmo. O próximo, falou 3 vezes a palavra próxima, aí eu comecei a sentir uma coisa aqui. Tu sabe que eu tenho um plano odontológico, que é a operadora, né? Uhum. Então, a nossa operadora, hoje a gente também tá incluindo um programa para os nossos dentistas, que são os dentistas credenciados. Por quê? Tem dentista que não quer atender plano de jeito nenhum. Por que atender plano é ruim? Por que atender plano não sei? Não é o atender plano que é ruim. O problema é que o profissional, ele não enxerga o próximo. Ele não se conecta. Ele vê que o paciente, ele é um paciente de plano, ele já muda a cara. Fábio, eu cheguei hoje onde eu cheguei graças aos planos odontológicos que eu atendi. Olha só. Só que eu atendia da maneira que eu atendo os meus pacientes particulares. Sem pressa, com carinho, entendendo a dor do meu paciente e fazendo uma pergunta simples. Fábio, o que tu não gosta no teu sorriso? Eu gosto de tudo. Que ótimo, tudo mesmo ou tem alguma coisa que se tu pudesse mudar, tu mudaria? Eu dava dou um espelhinho. Daí a Fábio olha e diz assim, mas tá meio amarelo, esse dente tá torto, esse tá ok. Eu fazia com que o plano odontológico trouxesse aquele cliente para mim. Já era uma grande coisa. Sim. O resto era comigo, só que eu fazia as perguntas certas para ele, e nisso eu conseguia transformar ele no meu paciente particular. E hoje a gente procura mostrar isso para os nossos dentistas da operadora, os dentistas credenciados, né, da minha operadora, de que a humanização vai fazer com que ele fidelize os pacientes do plano para procedimentos particulares também. Porque os planos odontológicos, hoje, eles estão voltados à prevenção. Limpeza, restauração, tratamento de canal. Mas não para reabilitar, porque o paciente perdeu um dente. Para fazer um clareamento. O plano não cobre, exatamente. O plano não vai dar essa cobertura. Isso. Mas o dentista, ele tem que entender que aquele paciente que chegou até ele através do plano, ele pode ser um multiplicador do nome dele. Isso. Só que quando ele atende de qualquer jeito, atende com pressa, ele não fideliza. E aí o paciente vai embora e não retorna. E também não indica. Sendo que você sabe que um paciente, ele pode te indicar, no mínimo, mais 5 pessoas que não têm plano.
Mas para isso você tem que fidelizar ele, você tem que fazer com que agraciar esse paciente, transformar ele no teu fã. E aí sim ele vai ser um grande multiplicador, tá? Tá todo mundo pensando, vamos fazer marketing digital, que o Maurício não nos escute. É tráfego pago. Ok, mas o tráfego pago tem um custo, você tem que ter um gestor, você tem que ter um criativo, você tem que ter uma pessoa para responder aquele lead, porque a tua secretária, muitas vezes, ela não é apta para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso demanda investimento. Enquanto o plano odontológico, ele depende de quem? De você estar aberto a atender os planos e de você atender aquele paciente com qualidade, tá? Sem dizer, isso aqui o plano não cobra, tem que me pagar mais, Não, o plano, ele te traz um paciente, ele vai pagar pelo procedimento que você vai executar, mas ele te abre uma oportunidade imensa, porque o paciente está ali sentadinho na tua cadeira, é você e ele, é o momento de você gerar conexão com ele, criar afinidade e fazer os tratamentos que não só que ele necessita, mas que ele tem desejo. Então, é justamente isso que eu falei da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial não vai saber fazer a negociação que você, profissional, olhando nos olhos da pessoa, vai fazer. Entendeu? Tem que ter um pouquinho de técnica de venda, de saber falar? Tem, mas aí isso você desenvolve. Agora, você se retrair, não querer aceitar, e aí você achar que a internet vai fazer esse trabalho, realmente, assim, você tá certa. É muito mais barato o boca a boca, entendeu? O que indica, né? Do que você fazer... não que você não tenha que estar na internet. Eu acho que a gente tem que estar um pouquinho em todos os lugares, porque existem públicos que buscam no Instagram, por exemplo, profissional. Hoje eu estava assistindo... Hoje não, né? Alguns dias estava assistindo uma mini palestra falando justamente sobre isso, né? Ninguém mais procura o profissional no Google, procura no Instagram, sabia disso? Vai lá e olhar o @ daquele profissional. Se tu tiver com um feed desatualizado, ele já pula para o próximo, né? Então, a gente tem que estar em todos os lugares. Mas o que tu está falando é importantíssimo. Mas, Fábio, eu falo ali, nem sempre quem está muito no Instagram é o melhor, tá? Com certeza, sem dúvida. Por quê? O Instagram também, ele demanda tempo, tá? Ele demanda para você estar ali. Por quê? E ele também... Criatividade, uma série de coisas. Ele demanda um monte de coisa e às vezes um monte de gente, você sabe, você sabe que não é fácil. Sim. A gente tá ali sempre. E a gente tem as tarefas. E aí pro dentista que senta lá, porque a odonto, ela é uma profissão maravilhosa, mas ela também é solitária. Porque você senta ali, você entra num outro mundo. É num mundo de concentração, é num mundo de autocuidado com o próximo. Então, às vezes você passa 2 horas, 3 horas em cima daquele paciente. Que hora você vai fazer conteúdo? Não tem, a não ser que tenha alguém aqui te filmando, né? Que hora make você vai assim. fazer conteúdo? E aí tem que editar, tem que, né, colocar legenda, tem que ser multitarefas, às vezes as pessoas me perguntam, Adri, cadê teus conteúdos? Eu brinco assim, tá na boca dos pacientes. Não, é porque realmente... Mas é difícil, né? Não é tão simples assim, não. É difícil, é uma jornada exaustiva, nossa posição ali também. Aí chega de noite, poxa, vou editar um vídeo, você já tá cansada, a visão fica exaustiva, né, Fábio? Sim. Aí tem família, tem filho, né? Tem que ir ao supermercado. Tem o todo, tem né? Tudo, fazer as unhas, é muita coisa. Mas hoje a odontologia, não só, mas é que a odontologia, como tu falou, né? É o sorriso que abre as conexões. É o sorriso que abre as portas para tudo. Eu acho que tudo começa com um sorriso. Sorriso, Tá? Vai numa reunião, você vai chegar sisuda?
Pois é. Vai querer arrumar um namorado? Vai ficar sisudo? Não, né? Tá, então eu acho que a gente cuidar, sim, do sorriso é um belo investimento. E é uma bênção ter profissionais no mercado como você, ensinando outros profissionais a serem também como você. Porque às vezes a gente não tem acesso, né, ao que você está falando agora. Que você incentiva, que você ajuda o outro profissional, e isso vai se espalhando, né? E daqui a pouco eu acho que isso pode ser uma máxima das pessoas procurarem ser mais humanos, né? Do imediatismo do Instagram cair por terra. Você vê tanto conteúdo ruim que você diz assim, não, pera lá, eu vou aqui, não sei se existe mais lista telefônica, mas eu vou aqui no Google, vou olhar um telefone de um dentista aqui que eu tenho 5 estrelinhas e eu vou ligar para esse consultório, vou ligar para essa clínica. Porque até veio uma psicanalista aqui e ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela disse assim, eu ainda acredito no retorno das conversas ao redor de uma fogueira. Ou seja, ainda vai chegar uma hora que as pessoas vão saturar de internet. Vão dizer assim, não tem nada para mim aqui, eu vou fazer uma coisa com alguém, né? Eu já vejo lá em casa, meus filhos, eles mal usam o Instagram. E houve uma época que usava. E eles já estão assim, tá, mãe, vamos aqui fazer outra coisa. Vamos assistir um filme, vamos conversar, vamos almoçar juntos. Então, talvez... E aí, eu tenho que estar preparada, Adri. É verdade. Eu tenho que estar preparado para esse momento de retorno, né, das pessoas para o tradicional que havia antes da internet. Que havia antes, porque realmente, hoje, você ficar ali na internet, eu falo por mim, peguei meu celular, domingo ele me mostra o meu tempo de uso. Sim. Na semana inteira, eu fiquei 43 minutos usando. Mas isso tudo, tá? Isso entre Instagram, o WhatsApp, banco, né? Tudo. Eu disse, nossa, nem tô usando a internet. Aí, o que acontece? O próprio WhatsApp. Gente, eu acho que assim, o WhatsApp é sempre no tempo do próximo, nunca no nosso. Você tem urgência? Nada melhor do que uma boa ligação. Nada melhor uma boa ligação. Sim. E ela conecta mais. Com certeza. Tá. Eu, às vezes, estou ali e digo assim, posso te ligar? Poxa, você tem que ficar ali digitando, catando aquelas letras, daí você não enxerga direito, tem que botar o óculos. Tá. Então, eu acho que isso também, concordo com a tua amiga, que eu também faço delas as minhas palavras. Sim. Que eu acho que o mundo ainda vai... O digital, ele vai existir, mas as pessoas, elas vão sentir ausência de conexão. Elas vão sentir ausência de contato. Tá? O meu filho mais velho, ele faz ciências da computação, né? Tem 21 anos só. É um garoto, né? E daí ele falou para mim assim, mãe, o problema não é a internet. A internet é super funcional. O problema é o tal do celular. Porque aí você faz tudo nesse aparelho. Então, você é visto pelo outro assim. Só que às vezes você está fazendo uma coisa que é útil, está trabalhando e tal, não sei o quê. Mas aí você está no almoço fazendo isso, no jantar fazendo isso, na pracinha fazendo isso. Então, as pessoas perdem a oportunidade de olhar ao redor por causa dessa ferramenta, desse equipamento. Então, ele falou assim, se tu vai acessar o banco, faz no computador, mãe. Se tu vai usar o e-mail, faz no computador. Porque depois que você fecha o computador, pronto, aí você vem para a vida real. Agora, se isso aqui é uma extensão do teu braço, você vai toda hora estar olhando. Uhum. Tem uma matéria que eu li que fala que nós estamos olhando para a tela do telefone a cada 3 minutos. Mesmo sem ter mensagem, porque ela acende e você acha que é para você. Já é automático, assim, você não consegue mais nem saber o que você está querendo ver ou o que está ali. Você já faz esse movimento. Sim. Então, eu aprendi umas coisas, né? Eu sempre deixo o celular em modo avião longe de mim. Às vezes eu deixo em outro cômodo. Na hora de dormir, eu também deixo longe, porque a gente tem a mania de deitar na cama e ficar ali uns minutinhos antes de pegar no sono. Isso faz um mal terrível para o nosso cérebro, estimula a gente ficar desperto, então não produz melatonina para você poder ter um sono reparador. 1000 desserviços, entendeu? E até para os dentes, porque a gente aperta a mandíbula.
Olha, isso aqui foi interessante, eu É não verdade. sabia. Aperta a mandíbula, daí você deita também numa posição onde às vezes você dá até um desloque aqui, um deslocamento, porque você tá meio mal posicionado, tá? Então, até isso interfere. Dependendo do Na conteúdo, cervical. você também fica tenso, né? Isso aí. Daí você aperta. Olha só, tá vendo, gente? Pelo amor de Deus, deixa esse celular no... Deixa o celular de lado. Vamos ligar mais para as pessoas. Vamos ter relações mais próximas, Mais né? Gerar próximas. mais Isso conexão. aí. Sorrir mais, né, Fábio? Com certeza. Ah, Tá. eu sou sorriso aberto. Eu sou falante e sorrio demais. Então, assim, imagina se eu não tivesse um dente na minha frente aqui. Não, impossível, eu nem consigo imaginar. Porque eu tô sempre assim, ó. Sempre, sempre, sempre. O problema de quem não tem dente, ou perde o dente, é quando ele perde a vergonha. Daí ele não vai no dentista. Ele perdeu a vergonha. Aí ele ri sem dente, né? Ele ri sem dente. É. E para ele aquilo é natural. Quando a Sim. pessoa perde a vergonha Pois e, é. e ele age com aquilo com naturalidade, aí para ele, isso que a gente está falando, daí não faz mais sentido para ele. Sim, eu entendi. Gente, mas aí o que nós falamos aqui, muitas coisas, né? Desde a funcionalidade desse sorriso, né? Da importância de cada dente. Tem até 2 perguntas que eu ainda queria te fazer. E aí, obviamente, eu espero que você que não tem dente e está me assistindo, você vá ao dentista. A doutora Adriana vai aparecer o arroba dela aqui. E aí você vai no consultório dela, né? Porque já está provado que ela é diferenciada. Mas para a gente encerrar, porque está no nosso tempinho ali, eu queria fazer 2 perguntas. Esses últimos dentes, que é muito comum tirar uns 4, certo? Os sisos? Exatamente. Qual é a tua opinião em relação a isso? É para tirar? Só se incomoda? Como é que é? O que você acha? Assim, ó. Se incomode, tira. Se ele tá incluso, eu acho prudente tirar, porque ele pode dar uma inflamação. Tipo, guardadinho ali na gengiva. Isso, tira, tá? Se ele não incomoda, não tem problema deixar. Desde que você consiga escovar bem, higienizar bem lá no fundo, eu não vejo problema nenhum. Ótimo. Isso é uma pergunta porque lá em casa perguntaram, né? Eu disse, eu vou trazer a pergunta para o podcast. Não vejo problema em deixar, a não ser que ele realmente incomode, mas aí a gente tem que ter bastante cuidado com ele, porque é uma região chata de higienizar, né? Então, muito lá para trás. Existem colegas que acabam optando pela extração justamente por conta da dificuldade que esse paciente tem de escovar lá no fundo. Os meus nunca nasceram. Tem pacientes que não nascem. E eu não tenho 32 dentes. É uma evolução, tá? Tenho 28. É uma evolução daquele uso e desuso. Tá? Vai chegar a um tempo que daqui a pouco esse dente ele não vai mais ter. As pessoas não vão mais ter dente do siso. Mas eu acho que é a estrutura do meu rosto, né? Apesar de eu ter um maxilar um pouco quadrado, para trás aqui ele é curto. Talvez seja isso. E a última pergunta que eu queria te fazer, você mencionou rapidamente que fez cursos de harmonização facial. Sim. Também. Quando é necessário para melhoria dessa mandíbula, dessa mordida e tudo, você inclui isso na tua consulta? Eu incluo, às vezes os pacientes fazem uma prótese. Sim. E ele já perdeu muito suporte de lábio. Então, a gente fala que é a harmonização do sorriso. Muito bem, legal. Então, fazer um retoque de lábio para devolver o suporte, fazer um preenchimento para que essa reestruturação ela aconteça, vai favorecer a estética do sorriso do paciente. Tá? Então, a gente recomenda assim. Sempre com esse objetivo de melhorar. Sempre com melhorar o sorriso. Na realidade, a harmonização facial, tá, Fábio? Ela veio daí. Começou com isso. Ela surge ali quando a gente pensa em harmonizar o sorriso e reestruturar o que o paciente perdeu muitas vezes por conta de dentes ou até por conta da velhice, tá? Tanto que os dentistas começaram a poder fazer esses procedimentos. Lá foi ano 2014, que eu fui uma das primeiras dentistas a ter
A a certificação. certificação, Uhum. tá? Para poder fazer isso. E ele veio complementar o meu curso de implantodontia. Para quê? Porque nós trabalhávamos com a reabilitação e o paciente perdia estrutura de Sim. face, então a gente Fazia. fez o curso para aprender a devolver isso para ele, para quando ele saísse desse processo, ele saísse completo. Ah, que lindo. Então, Muito bom. Eu nem sabia disso. 2014 é tão recente, né? é recente. Pois é. Então, Adri, eu acho que é isso. Foi muito bom. Eu amei. Primeiro que eu amo você, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Ai, eu também te adoro muito, Fábio, tão uma queridona. E aí, eu queria agradecer todo o compartilhamento de conteúdo que você trouxe. Eu acho que você tem muita experiência e isso é muito legal para o Pausa Saudável, assim, enriqueceu demais o programa. E eu espero que você tenha sempre muito sucesso na carreira, com a sua filhinha, que fez 15 anos, não Vai foi? fazer 15. Mas eu vi que já tá nos preparativos aí. Preparativos. Que ela seja muito feliz, você também. Muita saúde para você, tá? E eu desejo tudo de bom. Ai, Fábio, eu fiquei muito feliz em vir aqui. Eu te falei, né? Tu é uma pessoa maravilhosa. Tu enche a gente de energia, de coisa boa, que eu disse assim, eu quero ser tua amiga. Foi. Eu lembro. Eu quero ser tua amiga. Porque realmente você é uma pessoa que a gente tem vontade de estar perto. Oh. É a energia que você sente. Que a gente conecta primeiro a energia, depois as pessoas, né? Então, você deve ser sensível. Sensibilidade faz com que a gente se aproxime. Eu sou muito sensível. Isso é muito bom, São as almas nobres que são sensíveis. Mais uma vez, muito obrigada, senhorita. Ai, querida. Fábio, tão uma fofa, eu amei estar aqui. Muito bom falar sobre odontologia, falar sobre como é gratificante transformar uma vida. Foi uma tarde muito valiosa para mim. Para mim também. Gente que ficou em casa, no trabalho, no trânsito, acompanhando a gente até o final, muito obrigada também. E semana que vem eu tô aqui de novo. Tchau!